Olá, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os corações. Estou muito feliz por esta segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024. Estamos muito felizes por começar mais um ano na presença do Senhor, buscando cada dia mais ser renovado pelo seu Espírito Santo. E hoje você está no quadro Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. Isso mesmo, se você ainda não me conhece, meu nome é Luana e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este canal, ele tem como intuito, então, juntas crescemos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E todas as segundas nós temos o quadro Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. E hoje eu trouxe uma história, um contexto, na verdade. Nós não vamos falar exatamente sobre a vida dessa mulher, porque a Bíblia não vai nos contar. Mas nós vamos conhecer como ela lidou com uma determinada situação de uma maneira estratégica, de uma maneira sábia, tá? Então vamos lá para essa história que se encontra no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 20. E nós vamos aqui ler alguns versículos para que a gente possa entender o contexto da história. Então vamos ler 20 do 1 ao 3. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Só o versículo 1 e 2. Depois a gente vai lá no versículo 15. Vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca. Então levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se dizer: certamente pediram conselho a Abel e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançado a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri. Eles a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Então, meus amados, que história incrível. Vamos ver um pouquinho do contexto da situação que estava acontecendo ali em Israel. Bom, Absalão, filho de Davi, tinha causado ali toda uma revolta contra o seu pai e tinha ali roubado o trono de Davi. Então saiu fugindo de Absalão, porque ele não queria ali continuar aquela guerra contra o seu filho, então ele fugiu. Mas, né, como nós vemos ali nos capítulos anteriores, que Absalão foi derrotado, infelizmente ali contra as ordens de Davi mataram Absalão, e aí então Davi estava retornando para Jerusalém, Davi estava retornando para o seu trono, Davi estava retornando para o lugar que era seu pelas mãos de Deus, pela providência de Deus. E aí, nesse contexto de guerra, nesse contexto aí de revolta, nesse contexto que Davi estava voltando então para tomar o trono, lá estava este homem chamado Seba. E a Bíblia relata que ele era um homem filho de Belial, um homem de Belial, né? Não era um homem de Deus, não era um homem ali que buscava as coisas de Deus, né? E ele então,
ele ainda estava contra Davi. Então ele estava ali levando o povo de Israel ainda a se rebelar contra Davi. Ele estava dizendo assim, ó, não siga a Davi, né? Não temos parte com Davi, porque ele era da tribo de Benjamim, né? Então vamos lembrar que o rei Saul era da tribo de Benjamim. Então ele estava dizendo assim, olha, não temos parte com Judá, né? Da onde Davi veio, não. Então ele estava querendo dizer que o trono não pertencia a Davi, mas nós sabemos que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Então ele estava causando ali mais uma revolta. Estava terminando a revolta de Absalão e ele estava ali se rebelando contra Davi para continuar então essa revolta, essa guerra. E aí o que acontece? Ele vai, né, para as outras tribos, vai para as outras cidades, vai meio que fugindo para que ele conseguisse mais homens, para que ele conseguisse se levantar e de repente então com um exército mais forte ele viesse contra Davi. E Davi então ele manda um outro general para ir para a guerra. Mas aí os irmãos vai ler o contexto, aí aconteceu algumas coisas no meio do caminho, Joabe acaba matando ali de uma forma muito traiçoeira esse capitão, mas é outra história. O que nos interessa hoje é a estratégia que essa mulher usou para defender a sua cidade, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer mais da história, leia todo o capítulo 20, que vocês vão entender belezinha do que está falando, tá bom? Mas neste contexto de guerra, de revolta, este homem Seba, ele vai então fugindo, entre aspas, porque o que ele queria era agregar mais pessoas que estavam contra Davi, então para continuar aquela revolta que Absalão começou. E ele vai até essa cidade chamada então Bet-Maaca, tá? Então ele se junta com aquela cidade, entra naquela cidade e fica ali escondido, tramando, fazendo as suas estratégias e belezinha. E aí então Davi manda então os homens, o exército, para buscar Seba, porque ele disse, nós precisamos criar uma estratégia, porque senão ele vai vir com um grande povo novamente e vai iniciar uma nova guerra. E aí então Joabe, ele toma a posição, né, depois de ter matado esse general e tudo mais, ele toma essa posição, chega até essa cidade. E olha, veja bem, então levantaram uma barragem contra a cidade, colocando trincheira, né, batia no muro para derrubá-lo. E aí, então, uma mulher sábia gritou lá de dentro da cidade, olha, eu quero falar com Joabe. Eu quero falar com Joabe. Então, veja bem, essa mulher entendeu o que estava acontecendo, essa mulher sábia, ela percebeu o que estava acontecendo. O grande exército de Israel poderia invadir a cidade, derrubar os muros, que era isso que eles estavam ali fazendo, né? Derrubar os muros, e ali a tragédia seria muito maior, porque eles então entrariam e guerrariam contra aquela cidade. E ela grita para Joabe, Joabe, quero falar com você, nas minhas palavras, né? E Joabe se apresenta, ela conversa com Joabe e diz assim, olha, o que é que você está fazendo, né? Outrora as outras tribos vinham pedir conselho aqui para nossa cidade e agora você está vindo contra a nossa cidade. O que é que está acontecendo, né? E aí Joabe fala para ela, olha, é o seguinte, longe de mim querer destruir a cidade, longe de mim querer matar homens, mulheres, crianças, eu só quero Seba. Eu só quero este homem que está causando tumulto em Jerusalém. Eu só quero este homem que está causando tumulto no reinado de Davi. E essa mulher disse, é só isso que você quer? É só isso que nós queremos. Então você fique tranquilo, porque hoje mesmo a cabeça de Seba será entregue para você. E olha essa situação. E a Bíblia vai dizer que ela, assim, disse essas palavras para Joabe. Então ela entrou, falou com o povo e logo em seguida, então, o povo entregou a cabeça de Seba, filho de Bicri, para então ali Joabe e os seus soldados, tá? Então uma história assim bem interessante para a gente entender bem o contexto, né? Então nós não conhecemos nada a respeito dessa mulher, nem ao menos o seu nome, como muitas outras mulheres anônimas que nós já vimos em outros vídeos, mas que Deus usou com todo o seu poder, com toda a sua graça, para fazer grandes mudanças, para traçar grandes estratégias, e novamente nós vemos Deus usando uma mulher anônima, então, para mudar ali a situação que estava sendo enfrentada naquele momento, para também evitar uma grande tragédia que poderia acontecer dentro do muro daquela cidade, caso os soldados de Joabe ali então entrassem na cidade e de repente ali começasse uma guerra contra aquela cidade. Muitas pessoas iriam morrer, mas a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher
sábia, tá? Então, nós vamos aprender 3 lições, 3 exemplos que nós podemos aprender com essa mulher sábia, né? E que nós também podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Certo é que hoje, graças a Deus, principalmente onde nós moramos, nós não estamos, né, nesse mundo de guerra, de conflitos armados, mas nós temos muitos outros tipos de guerra, né? E que nós precisamos, então, como essa mulher foi sábia, como essa mulher foi fiel, como essa mulher foi pacífica, nós também podemos ser e ajudar a nossa família, a nossa igreja, né, o lugar em que nós trabalhamos, as pessoas ao nosso redor, aconselhando, influenciando, né, sendo mulheres realmente sábias como esta mulher foi. Tá? Então, 3 lições nós aprendemos aqui com essa mulher que morava em Bet-Maaca. A primeira lição que nós aprendemos com ela é discernimento e coragem. Todos em Israel sabiam o que estava acontecendo, a revolta de Absalão, Davi fugindo, né, a morte de Absalão, Davi voltando. Todos estavam ali sabendo do contexto da história. E quando aqueles soldados chegam no portão daquela cidade, armam as trincheiras, né, levanta ali soldados armados contra aquela cidade, logo todo mundo sabia o que estava acontecendo. Mas eu não sei exatamente se Seba, ele estava ali, se a cidade sabia que ele estava naquele lugar, como que era a relação entre Seba e aquela cidade, tá? Isso aí é um outro contexto, mas não vem ao caso agora. Mas certo é que essa mulher teve discernimento e coragem. Quantos homens existiam dentro daquela cidade? Quantos homens, anciões, líderes existiam dentro daquela cidade? Mas Deus levantou essa mulher sábia com discernimento e coragem para ir falar com um grande general que era Joabe, né? E aí para dizer para ele, Joabe, o que você quer? O que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Então Deus levantou essa mulher com discernimento e muita coragem para enfrentar aquela situação. E ela foi, perguntou, olha, cadê Joabe? Ela foi na pessoa certa. Ela já foi na direção. Então ela teve discernimento que não adiantava conversar com os homens lá de dentro da sua cidade, com os líderes dentro da sua cidade, com os generais de guerra dentro da sua cidade, ou com qualquer outro que estava ali fora. Não. Ela já teve discernimento que ela precisava ir naquele que estava ali no centro da batalha, aquele que estava ali, né, como comandante. E ela foi e falou, quero falar com Joabe. Falou com Joabe, entendeu o que estava acontecendo e ali ela teve então discernimento e coragem. E esse exemplo fica para nós nesse primeiro dia de janeiro, para que nós possamos enfrentar este ano com muito discernimento e com muita coragem. Esse discernimento, minhas amadas, minhas queridas amigas e irmãs, muitas vezes, né, nós vamos precisar, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja em relação com o nosso marido, com os nossos filhos, nós precisaremos ter esse discernimento para entender o que está acontecendo à nossa volta e agir com coragem, com dinamismo para resolver essa situação. Muitas vezes Deus nos chama para adicionar, para ser pacíficas, né? Para colocar um ponto final, vamos dizer assim, de uma maneira séria, de uma maneira certa em alguma situação. E essa mulher, então, ela deixa-nos o exemplo de discernimento e coragem. Esse discernimento, minhas irmãs, não vem de nós mesmas. Essa coragem não vem de nós mesmos, mas nós precisamos buscar auxílio do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, de manhã, tarde à noite, para que Deus nos dê discernimento dos problemas, discernimento das situações e também nos dê coragem para lutar, para guerrear, para que Ele venha nos armar com a armadura dos céus, para que a gente possa então ter coragem para enfrentar essas situações. Então este é o primeiro exemplo, seguindo essa mulher, discernimento e coragem, que não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Por isso, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais discernimento e mais coragem nós vamos ter, porque é Ele que nos reveste, que nos fortalece para chegar nessa situação. Então, primeiro exemplo, discernimento e coragem. Outra lição, outro exemplo que nós temos, então, dessa mulher que vivia lá em Bet-Maaca é comunicação estratégica, tá? Então, ela teve uma comunicação estratégica, veja bem, ela foi diretamente em quem ela deveria conversar, certo? Então, ela não ficou pegando atalhos, falava para um, falava para outro, falava para outro. Não, a Bíblia vai dizer que ela mandou chamar Joabe e conversou com ele. Então, ela teve uma comunicação estratégica. Então, ela sabia com quem falar,
como falar, né? E ali ela tomou uma iniciativa e resolveu aquele problema, porque teve uma comunicação eficaz, tá? Então, meus queridos, a comunicação, ela pode ser sim um ponto crucial, decisivo nas situações mais adversas que nós tivermos na nossa vida. Às vezes nós só precisamos saber nos comunicar, né? Então, muitas vezes nós vemos grandes conflitos sendo assim, maiores ainda, por uma das partes não saber se comunicar. Quantos casamentos sendo aí perdidos, quebrados, laços afetivos sendo rompidos, porque não conseguiu se comunicar, não teve uma estratégia de comunicação eficaz. Quantos relacionamentos com os filhos estão sendo aí destruídos porque não teve uma comunicação eficaz, ou uma comunicação no trabalho, né? Nos relacionamentos interpessoais em geral, nós precisamos, como servos de Deus, como filhos de Deus, pertencentes à família de Deus, buscarmos ter essa comunicação, buscarmos ter essa facilidade de falar com os outros, de entender os problemas, de entender as dificuldades, sabe? Parar para ouvir. A Bíblia nos aconselha muito, muito sobre isso. Ao ouvir, diz que é muito melhor ouvir do que falar, não é? Então nós precisamos, com este exemplo dessa mulher, entender que ter uma comunicação estratégica, uma comunicação eficaz, ela pode sim colocar um ponto final em diversas situações que talvez ocasionaria numa grande tragédia. Então nós precisamos pedir para Deus que Ele nos auxilie, para que Ele nos ajude, para que nós possamos nos comunicar cada dia mais e ser pacificadores dos conflitos, né? Porque muitas vezes nós falamos com as pessoas erradas, nós falamos com aqueles que não podem nos ajudar, com aqueles que não podem nos estender a mão e que só vai aumentar então aquela conversa, aquele problema, aquela dificuldade. Precisamos entender então com quem falar, quando falar, como falar, tá? Então essas 3 regrinhas da comunicação, com quem, quando e como, para que a nossa comunicação, o nosso relacionamento interpessoal seja eficaz, tá? Lembrando que nós temos o Espírito Santo no nosso coração, nos auxiliando com essa comunicação, que muitas vezes nós temos assim impulso de falar alguma palavra mais ofensiva, mais, né, difícil ali, o Espírito Santo logo vem nos lembrar, olha, você foi chamado para pacificar, você foi chamado para trazer paz, e o Espírito Santo, ele vai nos chamando a todo momento de novo, para que a gente possa entender que nós somos filhos da luz, e nós precisamos, como filhos da luz, mostrar a luz para todos aqueles que estão ao nosso redor, tá? Então, o terceiro exemplo, a terceira lição que essa mulher anônima, mas certamente o seu nome é conhecido lá no céu, vai nos ensinar nessa noite a busca pela paz e a resolução de conflitos, né? Então nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como pacificadores que somos, nós precisamos então aprender com essa mulher essa terceira lição, que nós precisamos buscar a paz, precisamos buscar a resolução de conflitos. Então essa mulher aqui, quando ela chamou Joabe, quando ela discutiu ali o problema estrategicamente, ela não queria aumentar o problema, ela não queria aumentar a guerra, não, ela estava em busca da paz, ela não queria que tivesse a sua cidade invadida, que aqueles soldados entrassem para a batalha, né, para matar as pessoas ali. Ela queria a paz, ela queria a resolução daquele conflito, né? E aí o que aconteceu? Ela teve essa comunicação estratégica, Joabe disse para ela, olha, eu não quero guerra com a cidade, eu quero a cabeça de Seba, que é quem tem perseguido Davi, quem tem ali dito palavras, né, de desonra para Davi. E assim foi. Então ela disse assim, então é só isso? Tranquilo, nós vamos entregar a cabeça de Seba para vocês. E ela foi, conversa com o povo e certamente ela disse para o povo, né? Ali eu acredito que ela deve ter dito, olha, os soldados vão entrar em guerra, vão matar muitas pessoas, vai ter uma situação, né, muito ruim nessa cidade. Então melhor é para nós entregar este homem que está ali contra o nosso rei, o rei que Deus escolheu para gerenciar essa nação. E ali os homens atenderam a sua voz, atenderam ali toda a sua explicação, mataram Seba e entregaram a cabeça para Joabe. Então o que ela queria era a paz, né? O que ela queria era a resolução daquele conflito, sem maiores consequências para a sua cidade, para a sua família. E eu acho lindo quando a Bíblia diz e relata, ela relatando que ela era uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Quantas de nós, minhas queridas,
Quantos de nós podemos dizer isso em 2024? Eu espero que muitas de nós, que nós podemos dizer que nós somos umas das pacíficas e umas das fiéis em Israel. Que nós possamos pacificar os problemas, que nós possamos buscar a Deus para resolver conflitos, para que nós não venhamos aumentar os problemas, aumentar as dificuldades, aumentar as fofocas, aumentar as tragédias, mas que quando nós recebamos alguma notícia, alguma fofoca, alguma coisa ruim de alguém, de alguma pessoa, de alguma situação, que nós sejamos essa pacífica e essa fiel em Israel, essa fiel filha de Deus e dizer não, aqui eu vou buscar a paz, aqui eu vou trazer a resolução de conflito e que nós possamos pedir ajuda ao Espírito Santo para que nós então tenhamos discernimento e coragem para agir na hora certa, para agir no momento certo, com a pessoa certa, para que nós possamos ter comunicações estratégicas, eficazes no nosso dia a dia com todos aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. E em terceiro lugar, que nós possamos buscar sempre pela paz e sempre pela resolução de conflitos da forma mais tranquila possível, sem maiores dificuldades, tá bom? Então é isso, esses 3 exemplos, essas 3 lições que nós aprendemos aqui com essa mulher anônima que morava em Bet-Maaca. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e ao seu coração. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.